Fala, meus amigos, tudo bem? E aí, vocês estão preparados para mais uma aula? Bom, nós vamos comentar um dos últimos tópicos, né, do primeiro capítulo de cartografia, onde vamos falar das curvas de nível, né, ou mapas topográficos, mapas de relevo. Bom, o que seria isso, né? Na verdade, esses mapas, eles ajudam a nos mostrar como que é a representação do relevo, tá? Quando você olha um mapa, seja ele qual for, tá? Você não tem a noção de como ele é desenvolvido no sentido topográfico, ou seja, as suas altitudes, o seu relevo. A gente sabe que o mundo ele tem superfícies irregulares, né? A gente tem um relevo muito variado, planaltos, planícies, depressões, montanhas. Tem um assunto aí do capítulo 2, né, da parte de geologia. Bom, e como a gente já vai adentrar em geologia nas próximas conversas, né, a gente vai ter que falar um pouquinho dos mapas de relevo. Então, como que configura um relevo? Esse que a gente está vendo aí são as curvas de níveis, hein, que mostra aí um mapa topográfico, tá? É a mesma imagem, só que em visões diferentes que eu vou te explicar. Lembrando que na nossa próxima aula online, tá, que vai ser na quinta-feira, aí nós vamos corrigir os exercícios, tá? Exercícios que eu deixei de cartografia para trás, e aí a gente vai fazer os 4 que eu deixei para casa e vamos fazer mais alguns, né, que vamos resolver na hora ali quais vão ser. Tem uma sequência muito bacana no livro de vocês. Então, fiquem atentos, não deixem de fazer. Então, vamos entender esse mapa aqui de curvas de nível. Bom, vou apontar com uma caneta aqui para vocês visualizarem melhor. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta linha, tá? Vão formando círculos. Isso daqui mostra um relevo, que seria esse aqui de cima, ó. Essa feição aqui de cima. Dessa forma, o que nós temos? Que a linha maior, né, essa linha maior, esse ciclo maior, é a base do nosso relevo. Ó, linha maior, é a base do relevo. E a linha menorzinha aqui, ó, é lá em cima, é quase o topo, né? Ó, é cá em cima. Então, essas curvas de nível mostram quanto maior a curva, tá? Menor é a altitude dele. No caso aqui é a base do relevo. À medida que for ficando menores os círculos, você vai tendo exatamente uma altitude mais elevada. É como se fosse uma escadinha. E aí você vai formar disso daqui, você vai formar essa visão. Como se eu estivesse olhando de cima, nessa imagem aqui, e como se eu estivesse olhando de frente, essa imagem aqui. Isso aqui, então, são as curvas de nível. Como que você interpreta essas curvas de nível? Essa curva de nível é interpretada da seguinte forma. Quanto mais próximas essas linhas aqui, tá vendo como é que estão próximas essas linhas? Mais íngreme é o terreno. À medida que estão mais distanciadas, tá? Mais suave é o terreno. E com isso, nós vamos formar mapas topográficos. Existem mapas de diversas áreas completamente registrados com a sua topografia, ou seja, com o seu relevo. Então, as curvas de nível, elas representam exatamente isso. São linhas de mesma altitude. No caso, esse que eu representei para vocês, a maior linha vale 80, tá? Tá aqui 80. Aí você vai 60, 40, você vai marcando tudo, né? 60, 40, 20 e 0. Então, ela tem uma equidistância de 20 metros, tá? Então, é de 20 em 20 que cada linha está sendo representada até seu topo, né? Só que o topo é um pouquinho maior do que a última curva. Por exemplo, 85, 83, 86, tanto faz. Ela é sempre um pouquinho maior a última curva, tá? Então,
esse mapa aqui, quando vocês verem um mapa cheio de bolinhas, cheio de círculos assim, nada mais é do que mapas topográficos, e neste caso aí representando as curvas de nível, tá? Bom, eu poderia ter também os mapas de hipossometria, que eu vou mostrar para vocês. Bom, este mapa que nós estamos vendo aqui, está mostrando algumas cores, tá vendo? Essas cores mais vibrantes, outras mais escuras, significa também altitude. Olha lá, os menores pontos têm a cor mais clarinha, que no caso é representado pelo verde, tá? Vai aumentando a altitude, vai ficando o amarelo mais claro, o amarelo escuro, meio vermelho, laranja, vermelho escuro, até chegar às cores mais extremas de níveis altimétricos, né, de altitude. Então, eu posso também representar os mapas com cores, tá? As cores mais claras representam os pontos mais baixos e as cores mais escuras os pontos mais elevados. Então, isso aqui é um mapa hipossométrico, né? Para mostrar a altitude. Temos aqui alguns detalhes legais, né? Temos aqui apontando o norte para cima. Nós temos aqui uma escala que representa, esse pedacinho já representa 10 quilômetros. Então, tem algumas leituras que a gente pode observar. Então, cada quadradinho desse daqui tem, em média, 10 quilômetros, tá? Muito legal isso daqui. Então, as cores representando também a altitude. É muito bom fazer um mapa mundi ou de uma área maior com isso daqui, tá? Então, vamos ver um outro mapa de curvas de nível mais complexo. O mapa a seguir, pessoal, já é um mapa mais complexo, já é uma região geográfica, né? Um mapa de satélite. E aí a pessoa desenvolveu, hoje já tem aplicativos, né, drones, já tem uma série de ferramentas que fazem esse tipo de configuração. Ela faz a leitura hipossométrica do relevo, tá? No caso aqui, ela fez o mapa topográfico da região. Então essas escadinhas são os mapas topográficos. Inclusive em algumas situações de conservação de solos, onde para evitar a erosão de terrenos em áreas agricultáveis ou qualquer coisa do tipo, eles cortam o terreno exatamente nessa proporção de escadinha, né? Essa escadinha, então, nada mais é do que as curvas de nível. Então, por exemplo, numa situação real, diferentemente daquele mapa inicial que eu mostrei para vocês, que é mais ilustrativo, nós temos curvas muito complexas, né? Mas elas seguem a mesma ideia. A base é sempre maior curva e o topo tem uma curva um pouco menor. Então, o topinho vai representar o ponto extremo com a linha menorzinha e a base você tem a curva mais considerada, tá? E aí vai fazer um complexo de curvas de nível, beleza? Então, um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai corrigir os exercícios que ficou do livro, então não esqueçam, beleza? Valeu, gente, tchau, tchau, um forte abraço!